Deuteronômio, capítulo 2. Moisés disse ao povo: Então, continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. O que acontece com quem estuda muito, mas não ganha dinheiro? O que acontece é o que faz. Tá, o que faz? Chora, reclama. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Horeus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse:
Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a Terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumis. Havia muitos deles, e eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumis, e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os horeus, e os edomitas ocuparam a terra deles, e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. De hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória, e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças.
não escapou ninguém. Nós ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Anon, e desde a cidade que está no vale, até a região de Gilead. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Hum, hum. Então, aqui em Deuteronômio 2, aqui a gente vê que Moisés, ele vem fazendo desde o primeiro capítulo. Aqui ele começa dizendo que após um longo período caminhando pelos montes de Seir, o Senhor falou para Moisés que era hora de seguir em rumo ao norte, né? Deus pediu que Moisés instruísse o povo que eles passariam pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, né? Eles teriam medo de Israel, mas que mesmo assim eles deveriam ter cuidado. Pediu que eles não os provocassem, porque nenhum pedaço da terra deles seria dado a Israel, mas que eles pagariam com prata a comida que comessem e a água que bebessem daquelas terras. Então, aqui no versículo 1, diz assim: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos as montanhas de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Então, o versículo 1, né, ele está querendo nos dizer assim, que os israelitas, eles passaram 40 anos dando voltas pelo monte de Seir, né? Dando volta no mesmo lugar por causa da desobediência, né? Quando eles desobedeceram ao Senhor, Deus disse, né? Esta geração não herdará a terra da promessa. Então, irmãs, aqui a gente vê que é uma lição para nós, né? Que o caminho mais rápido para que a gente viva a boa vontade de Deus é a obediência, né? Tempo demais no mesmo lugar não é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O Senhor quer que caminhemos sempre rumo a Canaã, né? A terra da promessa, ou seja, que nós estejamos sempre em crescimento, né? Deus, ele não quer que a gente viva estagnado no mesmo lugar por muito tempo, né? Deus, ele quer que a gente avance, e isso em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, né? Segundo estudiosos, eu já fiz um estudo assim, da saída do Egito para Canaã, o percurso seria de 12 dias, né? Eles ficou 40 anos dando voltas por causa da desobediência. Então, isso aqui é uma lição para nós, né? Que o caminho mais rápido para que a gente possa viver a boa vontade de Deus na nossa vida é a obediência. Aí, aqui no capítulo 9, diz assim: então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contenda com eles em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Então, nessa trajetória aqui,
Deus ele está dizendo que eles não precisam lutar contra os moabitas, nem provocar guerra, né? Então, o que isso quer dizer, né? Muitas vezes, Deus não nos manda passar direto, seguir em frente. Guerras que muitas vezes não precisamos lutar, né? O que Deus estava dizendo para eles é que contra os moabitas, guerrear contra os moabitas não levaria eles a lugar nenhum. Então, isso serve para nós também nos dias de hoje, que muitas vezes tem guerras na nossa vida, irmãos, que a gente não precisa entrar em certas lutas. É claro que tem coisas que a gente passa que é permissão de Deus, certas lutas a gente precisa pelejar, enfrentar. Mas tem coisas que é como Deus falou aqui com eles, para eles passar direto, seguir em frente, que não era para eles guerrear, não era para eles provocar, né, nem criar guerra com os moabitas. E aqui, aí no versículo 14 diz assim: o tempo que caminhamos desde Cádiz, Barneia, até passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então, aqui a gente vê, olha o que Deus fala, né? Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então, nesse versículo 14, a gente vê, irmãos, que Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele jurou que aquela geração não entraria na terra e ela não entrou, né? Então, a gente vê que Deus ele é fiel tanto às suas promessas para o bem, como ele é fiel às suas promessas para juízo, né? Deus, ele fez uma promessa que o povo iria herdar uma terra que manaria leite e mel. Mas a promessa de Deus, ela estava vinculada à obediência, né? Deus prometeu, mas era preciso obedecer a Deus. Então, a gente vê que Deus é fiel tanto nas promessas dele para o nosso bem, mas ele também é fiel nas promessas para trazer juízo, né? Então, aquele povo, né, a primeira geração, Deus viu a desobediência deles. Então, Deus também jurou que eles não entrariam na terra. Então, é tanto que eles foram consumidos, né? Aí aqui no versículo 30, fala assim, mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecer o seu espírito e fizer obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se viu. Então, interessante esse versículo 30, que Deus ele endureceu o coração do rei de Hesbom. É interessante isso. Então, aqui quer dizer assim, ó, interessante que Deus disse que contra os moabitas eles não deveriam lutar, mas contra o rei de Seom, Deus falou que eles deveriam lutar. Então, por que algumas lutas, né? Algumas lutas nós devemos lutar e outras não, né? Realmente tem lutas que não é para a gente entrar, tem guerras que não é para a gente pelejar ela, mas tem lutas que vêm para nos fortalecer, né? Há lutas que o próprio Deus, ele coloca no nosso caminho para nos fortalecer, né? Muitas lutas, muitas tribulações. Então, muitas vezes, nós vamos ser testados, né? Ser provados. Tudo isso para que o caráter de Cristo seja revelado em nós. Então, tem coisas que nós vamos, como cristãos, irmãos, nós vamos ter que passar na nossa vida, né? Deus, ele vai nos testar, vai
nos provar, mas para que a gente possa ser aperfeiçoado na presença dele, né? Para que a gente possa ter o caráter de Cristo na nossa vida. Então, é muito interessante esse versículo 2, porque Deus ele traz um princípio para a gente, para nós, que é o princípio da não agressão, que é uma lição muito importante na nossa vida, irmãos, destacando a importância da paz, né, e do respeito pelos outros. Então, o que quer dizer? Que Deus não apenas instrui a nós mesmas, a nós, é, a evitar conflitos desnecessários. Deus ele nos instrui isso, mas também promete paz sobre as nossas vidas. Lembrando que a paz e a generosidade pode resultar em recompensas surpreendentes. Então, é, aqui o que Deus, duas lições muito importantes nesse capítulo 2. Uma é o tempo, que eles viveu 40 anos dando volta no deserto. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus, ele quer que a gente avance. Não estou falando só no sentido espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que a gente avance, que a gente prospere, né? É claro que o espiritual tem que ser a nossa prioridade, né? A nossa vida com Deus, ela é a nossa prioridade. Você avançar a cada dia na presença do Senhor. Mas aqui nos mostra que Deus, ele não quer que nós vivamos estagnados no mesmo lugar, sempre, sempre. Ele quer que a gente avance, que a gente siga em frente. E a outra lição muito importante desse versículo, desse capítulo 2, é a paz, né? Que nós devemos procurar viver em paz com as pessoas, né? Muitas vezes a gente quer. Eu falo isso assim, porque nós, a nossa carne mesmo, às vezes a gente quer guerrear, quer pelejar, quer discutir, mas não é isso que Deus quer para nós. Ele nos mostra aqui que a gente tem que procurar viver em paz com as pessoas, né? Procurar ter um bom relacionamento, que isso é muito importante. Então, isso me faz lembrar de um versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14, né, que é exortação à paz e à pureza. Aí diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, aqui Deus ele está querendo dizer o quê? Que a gente tem que procurar viver em paz com as pessoas, né? Que foi o que Deus falou com Israel, que não era para procurar peleja, nem guerrear contra os moabitas, porque eles não iriam herdar aquela terra, porque aquela terra era deles. Mas que tudo que eles comessem e bebessem lá, que eles iriam pagar. Isso aqui também é um exemplo de honestidade, né? Que eles consumiam o que tinha naquela terra, mas eles pagou por aquilo, pela água que ele bebeu e pela comida que eles comiam, né? Então, isso é um exemplo de honestidade. Mas Deus também falou para eles não guerrear, né? Não provocar a ira deles e nem pelejar contra eles. É por isso que aqui em Hebreus fala, seguir a paz com todos. Eu sei, irmãos, que muitas vezes eu falo para nós, isso é um exemplo para nós nos dias de hoje. Eu sei que nem sempre conviver com pessoas é fácil, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, mas nós, como cristãos, a gente tem sempre que
procurar se esforçar, irmãos, para ter um bom relacionamento com as pessoas, ter uma boa convivência, né? Até porque a Bíblia ela fala que nós devemos também fugir da aparência do mal, né? Então, é importante bons relacionamentos, você viver em paz com as pessoas, né? Não ter inimizade, não ter inimigos. Isso é muito bom. É importante você, como é bom viver em união, né? Você ter amigos, ter pessoas que você pode contar e dar um bom testemunho, né? Também as pessoas olhar para nós como cristão e ver em nós uma boa conduta, né? Um bom comportamento, que as palavras da nossa boca sejam palavras agradáveis, que a gente possa dizer boas palavras às pessoas, né? Então, e outra lição também é que tem guerras que a gente não precisa entrar, né? Tem coisas que não é para a gente pelejar, guerrear. Tem coisas, irmãos, que na nossa vida, que tem guerras que a gente entra por conta própria, né? Sem, sem a permissão de Deus, né? Sem Deus ter falado para a gente ir lá e guerrear. Tem coisas na nossa vida que é permissão do Senhor, realmente, que a gente tem que enfrentar lutas, adversidades, mas é para o nosso crescimento espiritual. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é para a gente fazer igual Deus falou com Israel. Segue em frente, né? Passa direto. Não vai guerrear, não vai pelejar contra eles. Então, que essa palavra possa ser para cada um de nós hoje, que a gente possa procurar viver em paz com as pessoas, porque isso também faz parte da nossa jornada como cristãos, né? Viver em paz. E tem um, uma lição muito importante aqui, só para finalizar, que Moisés, ele nos ensina que a obediência às instruções divinas não apenas evita conflitos desnecessários, mas também abre portas para bênçãos surpreendentes. Isso é um lembrete de que, ao respeitar as pessoas, né, confiando na providência de Deus, nós podemos encontrar paz e prosperidade em nossa jornada. Então, eles foram obedientes, né, às instruções de Deus, de não guerrear, de não pelejar. E no final, Deus deu a vitória a eles, né? Eles foram abençoados por Deus. Então, isso é importante, a obediência, o que Deus fala. Eu sei que nem sempre é fácil, irmãos. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. É difícil, né? A vida com Deus, ela é difícil, não é fácil, né? É tanto que o próprio Jesus, ele falou que apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, à salvação. E ter uma vida com Deus nos dias de hoje é difícil, não é fácil. Obedecer a Deus, seguir ali o que a palavra diz. É claro que nós não temos como obedecer em tudo, porque nós não somos perfeitos 100%. Mas, pelo menos, o mínimo nós temos que fazer, né? Então, assim, que a gente possa sempre pedir a Deus que Ele possa nos capacitar a nos dar um coração que esteja disposto a obedecer, né, irmãos? E isso é amor. Amor a Deus, amor à sua palavra. Assim como conviver com as pessoas também exige amor. Amor de nossa parte. Porque não é fácil conviver com pessoas, é difícil. Mas a gente precisa ter muito amor no coração para poder conseguir conviver com as pessoas e viver em paz com elas.
É, eu quero contar um testemunho, irmãos, de algo que Deus fez na minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de contar esse testemunho. Foi uma cura que Deus me deu. É, e eu vou contar aqui agora para as irmãs. É a primeira vez que eu estou contando esse testemunho. Há uns 5 anos atrás, eu tive uma doença. Eu fiquei muito doente. E eu fiquei doente assim, irmãos, de uma hora para outra, sabe? Foi muito rápido. Muito, muito rápido. E aí eu comecei a perder muito peso. E com um mês, irmãos, que eu tava doente, eu perdi 20 quilos em menos de um mês que eu tava doente. E aí, eu lembro que nesse espaço de um mês, em uma semana eu perdi 10 quilos, em uma semana. E foi muito rápido, foi de uma hora para outra. E aí, a doença que eu tive foi. Eu não cheguei a entrar no estágio grave. Eu tive o início, que foi a anorexia. Eu tive o começo. E eu emagreci muito, muito mesmo. De 60 quilos eu fui para 42. E foi muito rápido, foi com um mês. É, E quando a pessoa tem essa doença, irmãs, ela não come. Tudo que ela come não fica no estômago, ela joga para fora. E eu cheguei num estágio da minha vida que eu já tinha até medo de comer. Só de eu olhar para a comida eu já tinha medo, porque eu sabia que eu ia comer e ia me fazer mal. Eu cheguei num ponto, irmãs, que até medo de tomar a Santa Ceia da igreja eu tinha. Eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, mas a minha mãe, e era Santa Ceia. E aí eu tive medo de tomar a ceia da igreja. Eu lembro que eu falei com Deus assim: Deus, eu vou tomar a ceia, mas não deixa me fazer mal, porque eu já tinha medo. Eu tinha medo da comida, eu tinha medo de comer. E aí eu moro num prédio aqui em casa, e eu lembro que quando foi um dia, eu já estava muito magra, já tinha até perdido minhas roupas, porque eu emagreci muito. E eu lembro que um dia eu levantei de madrugada e eu cheguei da varanda aqui da minha casa, onde eu moro, que é um prédio, e eu olhei para o céu e eu falei assim com Deus, eu falei: Deus, se eu emagrecer mais um pouquinho, eu vou morrer, porque eu já não aguento mais. E várias vezes, irmãs, eu pedi a Deus para me levar. Nas orações, eu orava e eu pedia a Deus para me levar, para acabar com aquele sofrimento que eu estava passando, porque eu já não aguentava mais, eu já estava muito magra. E nesse dia eu olhei para o céu e eu falei: ó Deus, se for para mim continuar nesse sofrimento, me leva, porque eu já não aguento mais. E eu sei que se o Senhor me levar, meu sofrimento vai acabar. E aí passou uns dias e minha avó, ela foi na casa de uma missionária que a gente conhece, e ela pediu à missionária para poder orar por mim. Aí a missionária, ela falou assim com a minha avó: traz ela aqui, que eu vou orar por ela. Aí a minha avó me levou lá, na casa dela. Irmãos, essa foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Depois daquela oração, eu lembro que ela foi orar por mim, ela colocou a mão na minha barriga.
Depois daquela oração que ela fez, eu nunca mais senti nada. Nunca mais. E naquele dia, eu pude ter a certeza de que Deus, ele faz milagre acontecer na nossa vida, né? Eu fiz exames, eu tomava medicação, mas não resolveu. Mas com uma oração, Deus me curou. Eu lembro que minha avó comprava vitamina para eu tomar, para poder ter apetite, para poder engordar, e não adiantava. Eu fiz exames e não deu nada. Eu lembro que na época eu fiz exame de sangue e não dava nada. Mas eu continuava ali sentindo. E eu lembro que com a oração que ela fez, eu melhorei. Então, às vezes na nossa vida, irmãos, quando a gente pensa que é o fim, que é o final, que não tem mais jeito, Deus ele se levanta e nos diz, não é o final, não é o fim. Quando a gente pensa que está tudo acabado, mas Deus se levanta e ele diz, não, não acabou ainda. Então, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, né? Experiência de cura. Então, o que eu quero dizer para as irmãs, eu não sei o que as irmãs têm enfrentado nas suas vidas, o que as irmãs têm passado, mas acredite que para Deus tudo tem uma solução. Para Deus tem jeito, não tem fim. Para Ele pode fazer o impossível na vida de cada um de nós. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dos irmãos também. Amém? Eu vou fazer uma oração, mas antes, se alguma das irmãs querer falar algo, pode falar. Quiser compartilhar algo. Amém, Brenda. Pois é, essa é a primeira vez que você fala sobre isso, mas eu já tinha imaginado, né? Mas assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Tempo certo dele, de você falar. Isso prova que você já está curada mesmo, viu? Então, se você está ali, aqui testemunhando, né? É porque já houve a cura. Então, assim, que Deus possa te abençoar, né? Cada vez mais ele está te moldando aí. Mas, como eu falei, né? Você tem muito. Deus vai te usar muito ainda na palavra e nos testemunhos que você tem de vida. Apesar de tão novinha, mas tem muita coisa aí que, através da sua vida, muitas pessoas chegarão ao Senhor, né? E é um testemunho de vida. Amém. Que Deus abençoe você. Eu vou orar para Amém. finalizar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, nos concedeu mais uma manhã na tua presença, Pai, para falar contigo, ouvir a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia e bondade conosco, né? Pelo seu amor, pela sua bondade para com nós, mesmo sendo tão falhos e pecadores que somos. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela provisão do Senhor nas nossas vidas, pela providência, por termos um lar, por termos uma família, por termos saúde, por termos o que nos alimentar, por termos uma cama para dormir. Tudo isso é a bondade e a misericórdia do Senhor, por termos um emprego, por termos o sustento. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presente, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a família, abençoar a parentela, abençoar o lar. Que tudo que que os irmãos fizerem, que prospere, que seja abençoado por ti. Quero, Senhor, apresentar os sonhos, os projetos e os desejos de cada um dos irmãos que o Senhor venha conceder, Pai, conforme a tua vontade.
Eu quero, Senhor, apresentar aquelas pessoas que estão lá no sul. Eu quero orar pelo filho da Flavinha, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, guardando e livrando ele de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa restituir na vida daqueles que tudo perdeu, porque o Senhor tem um poder de restituição. Assim como o Senhor fez na vida de Jó. O Senhor deu a ele tudo em dobro que ele perdeu. Que o Senhor possa restituir na vida daquelas pessoas também, Pai. Que o Senhor possa confortar o coração delas, Senhor, com o teu Espírito Consolador. Obrigada por mais esta oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco, mesmo sendo tão pecadores. Eu quero, Senhor, entregar a vida de cada um que está aqui presente, que os irmãos possam ter um bom final de semana na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastoras. Conseguiu gravar, Mayara? Tudo certinho? Gravou. Amém. Eu saí de perto do computador, deixa eu ver só se encerrou, mas acho que encerrou sim, bonitinho. Então, Deu ok. Bom dia. certo, muito lindo, viu seu testemunho, Brenda. Glória a Deus por isso, e que bom que gravou, né, que outras pessoas possam ver e que seu testemunho possa edificar a fé de outras pessoas também, né? Isso mesmo. Bom dia, então, irmãos. Bom final de semana para todos. Deus abençoe. E até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana. Deus abençoe.